Na mitologia e nas histórias sempre tem uma figura da morte, né? Aquela criatura encapuzada com a foice. E aí, às vezes, na mitologia grega tem o barqueiro, que você tem que colocar moedas para o barqueiro levar. Existe uma figura da morte? Existe um ser que a especialidade dele é vir para... Um ceifador, exatamente. Não, a morte, na verdade, como que eu posso te dizer? Eu já te disse uma vez isso, gente, é uma sensação tão gostosa. Uma que ela é uma energia sutil, mas tão sutil, mas muito sutil. Ainda quando eu voltei, eu falei assim, nossa, não é à toa que as pessoas, se não tiver uma força, ela se entrega mesmo, né? Durante o leito ali de morte. No caso, aquele que tem a chance de sobreviver, né? Tá tendo a chance de voltar pro plano terra. Porque ela te envolve. Ela te dá um conforto, mas imagina você numa fase muito carente, alguém te dá o colo. Você começa a chorar aquele choro gostoso de limpeza de alma. A alma, ela passa essa limpeza, junto com essa limpeza, ela te acalenta. Mas é uma sensação tão gostosa, que você vai se entregando. Então, ela não vem no perfil de maldade... Ou de dor, de né? dor. Não, ela vem numa sensibilidade de acolhimento mesmo. Mas é um acolhimento fora do normal. Você tá carente de receber um abraço, tá carente de receber um beijo. Ela não, ela te envolve, mas é uma sensação muito gostosa. Nossa, deu até vontade agora. Mas só uma dúvida, assim, pensando nesse como se o céu fosse uma grande empresa, assim, não tem um departamento, assim, não tem esse cara que cuida da morte. A morte, ela só acontece, não tem alguém que administra, agora vai esse, vou mandar mais 3, hein? Não tem uma coisa assim. Sim, teria, é Deus. O próprio Deus mesmo. É Deus, ele é o criador, ele que dá ordem de tudo, do nascimento e do desencarne. Um exemplo, a Wanda, ela vai reencarnar, ela vai viver tal tempo, até os 100 anos, né? Vai viver até os 100 anos ali, e depois dela vem fulano de tal no lugar. Então, são as substituições reencarnais. Então, você vai, vem outro, vai e volta o tempo inteiro. Ao tempo que 10 desencarna, nasce mais 10. Então, são a substituição. Quem administra tudo isso é Deus. Ele quem faz essa administração. Onde muitas religiões discordam do desencarne, a morte a vida após a morte. Mas a vida após a morte, ela existe sim. Porque aqui é a matéria, né? Então, por isso que às vezes a gente se preocupa muito com a vaidade, com o lado material e esquece da alma. O esquecer da alma é a bondade, mas não a bondade também com o outro. A bondade que você tem dentro de você mesmo. Amor, compaixão, doação. Então, você fazer não só cuidar da vestimenta, né, da casca, e sim do espírito. Porque ele quem vai responder por eternidade. Ele quem vai ter essa eternidade, que é a alma, o espírito. A carcaça, que muito se preocupa com a carcaça, né? A carcaça é um empréstimo que depois de retirado, a terra comeu. Baobau. Mas o espírito dizem que parece com o corpo ou um dos corpos que você habitou um dia. É verdade isso? Sim. Não é que parece, ele traz... Infelizmente, acaba tendo as essências desses corpos, né? Então, acaba tendo... um pouquinho de cada, uma essência, um DNA. Sei. Mas quando você vê um espírito, por exemplo, ele tem a aparência do corpo físico. Não. Não? Não. E nem tem sexo. Ele não tem sexo. Não tem, se é homem, se é mulher, não. O espírito, ele não tem sexo, ele não traz a sexualidade em si. Ele é um espírito ali. Mas ele tem gênero, porque você consegue identificar, né? Sim, muito forte. E muito forte mesmo. Aí vem a matéria, né? Aí, após ele vestir, né, entrar na matéria, aí vai encorpando ali. Mas isso depois que ele já saiu desse plano, né? Sim. Eu digo assim, porque quando as pessoas têm visões, elas têm visões como se fosse... O espírito. Mas esse espírito que as pessoas têm visões são de pessoas... Quem fala, vi meu avô, vi meu primo que morreu. As pessoas veem a pessoa quando tá aqui. Porque viveu com você. Então, geralmente tem essas visões, sim. De ver o avô, de ver o pai. Nossa, eu vi meu pai ali materializado. Isso ocorre também. Mas quando você vê um espírito que você nunca viu em terra, por exemplo, você vê o aspecto físico dele, provavelmente de um corpo que ele já habitou, ou não? Não. Nesse caso, um exemplo. Eu tô vendo ali um espírito, mas não é de ninguém da minha família. E tá ali mesmo? Não, um exemplo. Tá, que susto. Um exemplo, tá ali, né? Então, pra mim, eu não sou médio, sou uma pessoa normal, não sou médio. Por eu não ter a mediunidade, não ter visão, não ter nada, o que aquele espírito ele vai fazer? Ele vai se materializar com alguém que você conhece.
Pra não te assustar tanto. Uhum. Então, de repente, ele vai se materializar ali como se fosse seu avô, seu tio, mas ele não é ninguém dali da sua família. Ele só se mascarou daquela forma para que você não tenha susto, para que você não se assuste com Entendi. ele. Então, por isso que muitas vezes... Ai, Vandinha, eu sonhei com você. Eu sonhei que você fazia isso, isso, isso. No mundo das... As pessoas são meus seguidores lá do Mediúnico. Mas, na verdade, é muito meu mentor, meu pai Benedito. O pai Benedito, ele não vai se aparecer, não vai mostrar para os filhos quem ele é. Então, ele se identifica como quem? Como a Vandinha. Porque, querendo ou não, o teu cérebro, ele registra melhor essa forma do que, de repente, ver uma imagem, né, de um preto velho. Né, vai assustar um pouco. E a imagem de um preto velho nem sempre é tão bonitinha como se vê. Então, tudo é uma questão de maquiagem espiritual. Para que vocês não se assustem tanto. Mas quando você diz que não é tão bonitinha, tem forma humana, ou não? Tem forma espiritual mesmo, não tem nada de humano. Sério? Não tem de humano. Dá medo? Hoje não mais, né? Que hoje eu tô Mas calejada. se aparecer aqui pra mim, eu corro. Mas na infância, que nem na infância, eu via muitos espíritos. Tanto os bonitos quanto os bonitinhos, né? E é muito assustador. É muito assustador. É muito assustador, você não tem noção. Quando é um espírito bonito, né? Geralmente os bons, eles vêm todos na vestimenta de branco. Aí tem aqueles trevosos que vêm todo na vestimenta preta, né? Vem de preto, usa muito preto, né? Vem de preto, se apresenta como um vulto preto. É o negativo, o branco é o positivo. Mas ele se materializa em coisas horríveis. Então você imagina uma criança tendo essa visão. Sei. É um inferno. Tipo um monstro, assim. É um inferno o tempo inteiro. É o medo de dormir, é o medo de tudo. Sei. Né, para uma criança. Hoje, no adulto, eu vejo e nem me preocupo. Nem um pouco. Existe um padrão de como eles são? Eles são sempre mais ou menos assim? Ou depende do tipo da patente? Eu não sei exatamente qual termo usar. Tem uns que é mais gordinho, tem uns que são altos, galanteadores. De todo esse tempo de evidência, eu falo que a única... Não que todas não tenham sido boas, foram boas, mas essa eu não esqueço até hoje. Eu estava num centro espírita e estava tendo uma sessão de preto velhos. Aí não foi só, eu tinha mais 3 videntes, tinha eu mais 3. Tinha eu mais 2 videntes. Um anjo lindo, lindo, lindo. Acho que uns 4 metros de altura, loiro, dos olhos verdes, o cabelo todo cacheado... Entrou com a mão desse jeito. Da mesma forma que eu vi, mas foi uma visão linda, linda. As 2 videntes também viu a mesma coisa. Porém, eu não falei nada, fiquei quieta. Aí a outra também... Só sei que depois foi um debate, né? Onde eu entrei no banheiro e falei assim, nossa, então o que eu vi foi real mesmo. Mas até então eu não falei pra ninguém. Mas, assim, foi 3, eu e mais 2. As 2 comentaram o que viram. E eu, na hora, eu me assustei, assim, porque foi uma coisa... Foi uma visão muito, mas muito linda. De um anjo mesmo. Sei. E era um templo de cura. Era um templo de cura esse lugar. Até hoje ele existe. É um templo de cura. Então tem os mentores lindos, assim como você vai ver os trevosos. E Rodrigo Hilbert dos Anjos aí, né? É o anjão da porra, como diria o outro. Quem? Não, esse é um meme que tem. Daí você tem que explicar, porque senão as pessoas vão falar que você tá falando que anjo, porra. O pessoal, Não é eles... só o problema deles, né? Porque também a gente não tem que... Não, é porque os caras falam que o Rodrigo Hilbert é um mão da porra, porque ele é louro, alto, bonito, sabe cozinhar e montou a capela que ele casou. Sério? Sério, uma mão da porra. Aí, pô, aparece um anjo desse e fala... Foi uma coisa linda. Então tem o ruim, tem coisas boas que você vai ver. E o mais feio? Fala pra nós aqui, que a gente quer saber do feião. Não tem um mais feio, porque assim, eles não tem uma descrição que você fala, puta, que ele é feio. Não tem um mais feio. Os obsessores são meio feinhos, porque eles são que nem uns vampiros mesmo, que nem obsessor, eles ficam aqui em cima, montam aqui, aí tem aqueles dentes bem afiados, né? Como se fossem morcegos, né? Sei. Aí eles cravam e ficam, são sugando feios. energia. Eles são um pouco feinhos. Mas é aquela coisa horrenda mesmo. Sei, não tem tanto. Eles nunca vêm na realidade pura também, né? Camufla um pouco as imagens. Sei.